A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias reunir-te. Decreto-Lei 406/74, é já a democracia, 29 de agosto. A fim de dar cumprimento ao disposto no programa do Movimento das Forças Armadas, o Governo Provisório decreta, para valer como lei, o seguinte. Artigo 1º. A todos os cidadãos é garantido o livre exercício do direito de se reunirem pacificamente em lugares públicos, abertos ao público e particulares, independentemente de autorizações, para fins não contrários à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade públicas. Não podias reunir-te é o tema do nosso programa de hoje. Eu sou a Raquel Mourão Lopes, comigo está, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Francisco. Olá. E hoje temos connosco a Isabel do Carmo, médica especialista em endocrinologia, diabetes e nutrição, é professora associada na Universidade de Lisboa. Enquanto estudante e dirigente associativa, participou nas revoltas estudantis de 1962. Foi, aliás, a primeira mulher a ousar pedir a palavra em reuniões que eram, obviamente, dominadas pelos homens. Foi presa pela PIDE em 1970, em 1972. Em 73 foi uma das fundadoras do Partido Revolucionário do Proletariado, conhecido pela ligação ao Grupo Armado Brigadas Revolucionárias, já lá iremos. Comendadora da Ordem da Liberdade, nasceu 34 anos antes do 25 de Abril. Olá, Isabel, e obrigada por estar connosco. E temos também o Khalaf Epalanga, é escritor e músico, nascido em Benguela, Angola. É cofundador da editora discográfica Enxofada e membro dos Buraca Som Sistema, saudosos. Cronista na imprensa portuguesa, no Público, nomeadamente, e saudades dessas crónicas também, mas também na imprensa angolana e brasileira. Curador de festivais literários. Também Os Brancos Sabem Dançar, é o título do seu primeiro romance. Vamos ver o que trará um próximo. Atualmente vive em Berlim. Nasceu 4 anos depois do 25 de Abril. Estão apresentados os nossos convidados, Francisco. A Isabel estava a entrar nos 20 anos, aluna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Hospital de Santa Maria, e foi apanhada pela crise académica de 62, a primeira das grandes crises estudantis. Jorge Sampaio foi um líder nessa crise de 62. E a Isabel foi, eu já usei aqui o adjetivo valente, foi para o estádio universitário, para o estádio, à altura era o estádio do Codul, e interveio, tomou a palavra. Lembra-se o que é que interveio sobre o quê? Sobre as mulheres. Para dizer que as mulheres não são só o repouso do guerreiro, são guerreiro também. E que, portanto, as raparigas, naquele caso as universitárias, deviam entrar na luta lado a lado com os rapazes. E como é que isso foi recebido, Isabel, essas palavras? Bom, é preciso dizer que isto dos preconceitos contra as raparigas e contra as mulheres era um bocadinho transversal às várias ideologias. Claro que em relação ao Estado Novo, ao regime, era pior, não é? Porque era o conceito da mulher como a dona de casa e para tomar conta dos filhos e com aquela retaguarda de mulheres analfabetas que existiam, não é? E as universitárias eram de pouquinhas. E, portanto, o conceito do regime era este. Deus, pátria e família. Estas coisas são assim também, na sociedade em geral, era assim. E mesmo as pessoas mais de vanguarda eram atravessadas por algum preconceito em relação às raparigas. Voltemos ao estádio. Qual era a agenda daquela reunião, daquele plenário? Aquilo era uma RGA? RGA, Reunião Geral de Alunos. Das diferentes escolas. Principalmente das três faculdades dali, que era Letras, Direito e Medicina, mas vinham pessoas das outras faculdades. O técnico era muito poderoso na altura, poderoso em luta estudantil. O técnico? Sim. O técnico era onde se faziam as reuniões interassociações. E eu pertencia à RIA. Eu pertencia à RIA, o Jorge Sampaio foi presidente da RIA, o Eurico Figueiredo era uma pessoa também muito importante dentro da RIA e da Faculdade de Medicina. E a medicina, como éramos muito coletivistas, íamos assim em grupo para o técnico. Medicina na altura ainda não tinha associação de estudantes, tinha uma pró-associação de estudantes. Tinha sido proibida a associação. Em lutas anteriores foi proibida e, portanto, um grupo muito bom que havia lá,
Manjardino, Rui de Oliveira. Havia uma enorme sala no piso -1. A sala era onde é agora o Toxinas. Sim, o bar. A cantina. Era uma sala grande e a entrada era livre. Nós éramos muito para a Frentex. Isabel, mas numa altura em que não podias reunir-te, como é que era organizar uma reunião desta magnitude, não é? Como é que isso se fazia? Era usar. Pois. Entrava toda a gente, delegados de curso e outros que gostavam de ser e pessoas que se dedicavam mais à cultura, às exposições, e era porta aberta. E no decurso dessas reuniões, havia o temor de estarem a ser ouvidos por alguém que pudesse vir a causar problemas? Éramos de certeza, não é? E como é que isso se geria? Com este nosso liberalismo, que ainda bem que existia, para não estarmos cá com secretismos, e com certeza que havia ali gente da PIDE que ouvia. E, portanto, também não íamos dizer nada de confidencial nem de secreto. Não íamos para ali combinar nenhuma reunião ultra secreta. Mas chegavam a reunir-se centenas? Como é que era? Nessas reuniões da associação não eram centenas, dezenas. Seriam 50. Okay. Agora, as tais RGAs, sim, aí tinha... que era na sala de alunos, isso era com muita gente. Era toda a gente. A certa altura era toda a gente. É um exagero, mas depois, quando estávamos em greve, como não havia aulas... As greves eram mesmo gerais, ninguém furava a greve, quase ninguém. Chegámos a um momento em que eram gerais. Nem sempre. No princípio, houve ali pessoas que hesitaram. Houve uma viragem importante quando as pessoas da Ação Católica, da JUC, passaram a aderir. E aí houve uma viragem. O movimento católico tem uma importância muito relevante nesse período, na luta. É já nos anos 70. Essa volta que foi dada. Calaf, tens viajado pelo mundo. Encontraste algum sítio onde a vida seja assim? Bem, eu nasci em Angola, não é? Pois. E atravessei o período da Guerra Civil, não é? Segunda metade dos anos 70, anos 80. Exatamente, e tenho memórias de que... Eras miúdo ainda, não? Sim, mas em Angola nós temos uma consciência política muito cedo. Não é? O país está em guerra, então logo tens que estar atento e sensível. Coisas simples como, por exemplo, os teus professores ou pais avisarem que não se pode apanhar canetas na rua porque pode ser uma bomba, enfim, esse tipo de coisas. Depois, claro, não é, a sombra do serviço militar, que a gente sabe que pode ser o fim, não é? Então isso está sempre a pairar nas nossas cabeças, principalmente dos rapazes, que sabemos que a chegar aos 18 anos iríamos para serviço militar. No antigo colonizador, Portugal não se podia reunir lá. Sim, o que eu tenho dessas histórias, eu me conto os meus pais, os meus avós, né, que viveram nesse período, e era bastante difícil, aliás, não é? Mais de 3 pessoas, era quase não é? Uma ordem de prisão automática. E claro, não é? Estar sensível, conhecer da história, claro, não é? Tenho a memória, pelo menos dos livros que li, da poesia que se produziu na Casa dos Estudantes do Império, por exemplo, que é a poesia que me formou, é a literatura que me formou. Foram esses os escritores, depois os nacionalistas que foram... Quais são os que mais te tocaram? Amílcar, Viriato da Cruz... Viriato da Cruz é um grande... Mário Pinto de Andrade, enfim, Agostinho Neto, claro, também. Todas essas vozes, mas também Noelma de Souza. Uma mulher. Exato, e havia também uma mulher que eu não me lembro do nome exato, mas era da família Espírito Santo. Alda Espírito Santo seria? Creio que sim. Porque, não é? Pelo menos nas biografias e nas histórias que vou lendo dessa geração, havia reuniões na casa da família Espírito Santo, reuniões secretas, que lá inventavam formas. Que julgo não ter nada a ver com a família que depois criou um grupo económico em Portugal. Não, era uma família de Santo Tomé, de origem santomense. Mas nesta casa, por exemplo, Amílcar, Mário de Andrade, reuniram-se várias vezes e muito das ideias que depois fundaram o nacionalismo africano, né, dos PALOP, nasceu... A luta pela liberdade em Angola é uma luta tramada. Foi uma luta constante, porque nós saímos de um período, né, do pós-25 de Abril,
e quase início da Guerra Civil imediata. O Lobato Beirão terá sido a última etapa da luta pela liberdade em Angola? Essa luta é constante e ainda está a acontecer Ainda está a neste acontecer. exato momento. Porque a liberdade tem várias formas e várias... ela se apresenta e se dá e se manifesta de várias formas. Claro, por exemplo, eu escrevo na imprensa angolana e nunca tive censura direta, mas o jornal que eu escrevia, foi fechado ou comprado por alguém que a gente não sabe bem quem, numa altura crítica, por exemplo, na altura da prisão do Lobato Beirão, que houve eleições 2 anos depois, e o jornal foi comprado assim por figuras que a gente não sabe. Como resolver um problema? Como é que estes temas... E eu acho que também jornais aqui em Portugal foram comprados por essas figuras. Acabamos de assistir a isso, não é? Exato. Como é que estes temas que tu testemunhaste e que te foram contados, como dizias, pelos teus pais e pelos teus avós, entram e ganham espaço nos teus escritos? São uma presença forte, não é? Eu digo sempre, e sempre que me chamam para falar sobre o 25 de Abril, porque eu acho que às vezes há uma romantização do 25 de Abril, não é? Porque não houve mortes, acho que são 3 ou 4 pessoas que morreram nesse dia. Mas essa guerra foi travada em África, né? Foi travada na Guiné com muitas mortes. 10 mil Exato. ao todo nas Isso não é? Foi marcante. Aliás, o 25 de Abril se deu por causa das guerras nas antigas colónias. E nós não romantizamos isso. Aliás, não está bem presente não é? Em nós, principalmente aqueles que advogam e lutam pelas democracias. Sabemos o quão precioso foi o 25 de Abril, o quão delicado e frágil é essa liberdade que se conquistou naquele momento. Essa luta pela liberdade está no código genético dos Buraca? Sim e não. Ou seja, Buraca faz arte, não é? Essa é a nossa premissa. Não somos ativistas políticos. Ui, mas a arte é um exercício de liberdade, claro, não é? mas como cidadãos, não é? E como pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo, claro, não é? Tentamos criar espaço para que pessoas possam falar, para que pessoas possam se reunir. Eu acho que a alegria é um grande ato, não é? De liberdade. Ser feliz é uma grande afronta para as ditaduras e para os regimes, não é? Que Voltando à Isabel, voz pioneira nas lutas académicas, isso tem um preço. E então, cadeia. Cadeia, sim. Teve 2 vezes. Mas o preço também é social. Mesmo em liberdade, é isso? É Pagou esse giro preço? uma rapariga subir à tribuna e falar. Sentiu pressão nesse dia? No Dia nesse dia não tive repressão, não. Pressão, ou seja, sei lá, Jorge Sampaio, Eurico Figueiredo acharam bem que aquela rapariga espicadota. É uma pessoa que fica um bocadinho socialmente à parte. É uma rapariga que se atreve a ir para o meio dos rapazes falar. E socialmente isso tem algum... Claro que os meus pais ficaram todos orgulhosos, não é? Ficaram. Podiam ter ficado preocupados. Orgulhosos e com medo. Pois. Orgulhosos e com medo. Mas depois, claro, depois tive prisões e... Foi presa quando já era médica, quando já tinha terminado o curso? Quando fui presa já era médica. Estava a exercer aonde? Como... Estava a exercer medicina aonde? Eu fui. As primeiras... Nós entrávamos para o internato. Internato policlínico. P1, P2, P3, P4. Você não sabe todos. Esteve lá próximo. Primeiro fazíamos o internato. E no internato havia um ano de estágio que não se ganhava. Sim. E depois um ano em que já se ganhava. E isso dava bastante liberdade. A mim deu-me liberdade para alugar uma casa. Não tem mas aluguei. E depois, para acrescentar isso, nós fazíamos qualquer coisa que naquilo que existia de centros de saúde, que eram as caixas. Sim. As caixas eram muito más. Mas era o que havia.
Era o que havia, Casas do Povo, mas de vez em quando evoca-se isso como uma grande renovação, etc. Os medicamentos não eram comparticipados, o que significava que nós receitávamos e estávamos a ver que aquela A pessoa pessoa não ia tinha comprar, não tinha dinheiro para a pessoa comprar. não tinha dinheiro, juntávamos as amostras todas para ver se podíamos dar amostras. Fez isso muitas vezes. E fez isso muitas vezes. E depois fiz domicílios. As caixas também cobriam alguns bairros. Eu fiz domicílios na zona da Alfama e do Alto São João. Era outro país. Era outro país. Era um país de miséria. Mesmo dentro da mesma cidade, é isso? Como Dentro da mesma cidade. dentro da mesma cidade havia Alvalade, Pois, as Avenidas E Novas. Avenidas Novas, Avenida de as Roma. Avenidas Novas, a Avenida de Roma, e havia Alfama e Alto São João. E as casas onde eu entrei eram casas miseráveis. É preciso dizê-lo muitas vezes. Mas no ano passado, há 2 anos, houve um incêndio numa casa perto de Alfama, na Moraria, onde viviam 20 pessoas. Um Mas cubículo eram onde imigrantes, Sim, não é? sim, é um facto. Eram imigrantes com I. O que é terrível, são pessoas como as outras. Mas aqui eram trabalhadores portugueses. E, portanto, eram trabalhadores portugueses miseráveis, que viviam em condições miseráveis, sem condições de casa de banho, nem nada disso, com muita gente dentro da mesma habitação, com um cheiro de sujidade e de porcaria. E depois, com um atendimento médico que não era, mesmo o atendimento médico não era aquilo que devia ser. Havia, antes da minha geração, possivelmente eles eram vistos por alguns médicos, mas que não sei qual era o estatuto. Só sei é que quando nós começávamos a ver tensões e ao escutar, as pessoas ficavam contentíssimas. Porque não era habitual. eram cuidadas. Porquê é que a médica Isabel do Carmo foi presa política pela primeira vez? Fui presa em 70 porque houve alguém que... 70 já era Marcelo Caetano? Era suposto, pois, claro, mas era suposto ser uma primavera? A primavera foi uma primavera muito Meses. violenta, cheia de vendavais. Passou da primavera para o inverno logo a seguir. Eu Outono. lembro que a Aurora Rodrigues, que foi das pessoas mais torturadas na PIDE, pela célebre agente de Madalena, foi em 73. Por uma agente. Madalena. Foi em 73. Eu também fui despida pela Madalena. A Madalena gostava muito de despir as mulheres que eram presas. Porque achava... Como era isso? Era ela que despia e fica matava? nua, a pessoa. Dispa-se. Já não me lembro bem. Eu já ia de peito feito para essas circunstâncias, porque a Conceição Matos foi presa bastante antes e a Conceição fez uma descrição toda. E eu já ia, eu digo várias vezes isso à Conceição, por causa de ti é que eu já ia preparada para enfrentar a Madalena. Mas não completamente preparada, não é? Isso é uma experiência absolutamente é terrível. humilhante. Que idade Pois. tinha a Madalena? Quando... Era uma mulher que talvez de 40 anos, 30 e tal, 40. E ela há pouco tempo ainda existia. Portanto, Criatura ruim? má. Era uma pessoa má. Chegaram a cruzar-se já depois do 25 de Abril ou Não. não? Nunca. Ela vivia em Setúbal, falaram dela, mas eu acho que nem eu, nem as outras pessoas que ela interrogou ou que torturou foram... A Isabel foi torturada? Não fui. Não fui. Bem, mandarem-na despir é o começo de uma... É isso. Mas o que eu digo sempre é que eu era uma rapariga toda muito para a frente. E tinha um desprezo muito grande para aquelas pessoas. Mas imagino que uma camponesa do Coço, eventualmente analfabeta, como dizia um dos galambas há pouco tempo em relação à mãe dele, que também foi despida, era uma senhora conservadora nos costumes. Ele dizia, nem diante do meu pai ela nunca se tinha despido. Portanto, E porquê o despir? É humilhar? era para humilhar. E depois começou o interrogatório. E depois começou o interrogatório. Deixaram-na vestir-se para o interrogatório? Sim, já não estava? fui interrogada, Não foi. despida. Foi. Mas aquilo que se passou com a Conceição e com a Aurora foram humilhações terríveis. Sobretudo, mas também havia pessoas que se deixavam mais humilhadas do que outras, não é? Ou era mais humilhante para umas do que para outras. Eu vivia nessa altura com o Orlando Lindim Ramos e eles levaram-me para uma sala onde estavam despidos e disseram, está aqui a amante do Lindim. Ok, para mim tanto fazia. Não era nada de humilhante.
Mas acredito para outras pessoas. Estava preso ele, o Orlando Vitor Não, Campos? Orlando tinha estado preso em Peniche durante 5 anos e estava em liberdade. Assistiu foi a estas minhas prisões que eram feitas sem violência, mas com muita Em brutalidade. que circunstâncias é que foi presa dessa primeira vez? Sempre em casa. Fui sempre em casa. Logo de E manhã? eles chegavam, mal rompia a aurora, eles chegavam e nas 2 vezes em que eles me fizeram isso, eles levavam já uns caixotes preparados para meterem os livros que apanhavam. Mas com que alegações é que a levavam presa? Sem nenhumas. Não Não houve era uma preciso. acusação, não havia acusação. Não. Na segunda vez houve a acusação e nós iríamos a plenário, eu e o Rui de Oliveira, iríamos a plenário se o regime não tivesse acabado, com a acusação de termos feito a divulgação da morte do Ribeiro Santos. Mas na primeira vez a acusação nenhuma. No 25 de Abril, a Isabel estava na clandestinidade, em Lisboa. Estava na clandestinidade no Porto. No Porto. Tinha apanhado um susto em Lisboa. Uma vez iam buscá-la. A casa de um colega. A casa de um colega, que é meu amigo, e posso dizer o nome dele, ele é muito discreto, foi diretor do Hospital de Santa Maria e eu fui da direção dele, o João Álvaro Correia da Cunha. Eu estava em casa dele, escondida, porque arranjava muitas casas de apoio desse género, e a empregada veio dizer: estão lá uns homens em baixo a perguntar quem é que está cá em cima. Eu desci pelas escadas, peguei numa malinha, desci pelas escadas e eles subiram para o elevador. E depois ainda estou para perceber, porque como é que eu saio da porta e depois enfio-me de uma O que é que se mercearia. sente num momento desses? Medo. O que se sente é medo. Chegou cá fora e o que é que fez? Correu, foi para uma Enfiei-me loja numa ali mercearia ao lado. e telefonei para um sítio de apoio e depois Na fui altura para tive que uma pedir casa. autorização para... Posso usar o telefone? Porque era Exatamente, assim, era tinha que se rede pagar. fixa, tinha que se pagar. Era. Calaf, estas histórias têm já 50 anos. Tu viveste a tua vida entre Angola e Portugal, agora estás em Berlim. Como é que tu olhas desde a capital alemã para Portugal no ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril? Com ternura, com reserva, enfim. Assim, a minha preocupação em geral com o mundo, né? Com o estado da democracia. Berlim, recentemente, né? Teve muita gente a ir à rua. De um lado e do outro. De um lado e do outro. E há como é que eu vou dizer? Os imigrantes com I, não é? Estão a servir de bode expiatório. Eu sou imigrante, não é? Eu não nasci na Europa. E custa-me ver como a memória é curta, não é? E por mais que se escreva, por mais que se tenha discursos, por mais que a gente venha e em espaços como este, não é? E falar sobre a importância de manter a memória viva, ainda assim, não é? O ser humano tem a tendência em, não é? Apagar os momentos traumáticos e aceitar, enfim, não é? Não quero usar, nem quero chamar nomes, mas a verdade é que esse fantasma, esse perigo daquilo que o 25 de Abril veio combater está bem presente, está na Europa, está em Berlim, está em Portugal. Mas dirias que um grupo de imigrantes com I, como estamos a sublinhar, já pode, em qualquer circunstância, em qualquer capital europeia, reunir-se sem ter problemas? Ou ainda há o risco de correr problemas? Sim, as pessoas podem se reunir, isso sem dúvida. Estou a dizer reunir simbolicamente, Sim, obviamente. mas há uma, como é que eu dizer, dignidade, não é? Eu digo sempre, o 25 de Abril trouxe valores, fez-nos acordar para coisas que são elementares para a humanidade, não é? O respeito, a dignidade, o direito à vida, direito a uma casa, direito à saúde, direito à educação, essas coisas, não é? E ver isso ser posto em causa, que parece que, não é, no mundo a gente diz, não, mas vamos só ser um pouquinho de direita até aqui, vamos só não é, ser um pouco reacionários até aqui, mas esse pouquinho até aqui é o início do fim, não é? Acho que Arrasta o resto. Exatamente. Acho que a Isabel foi testemunha e viu como é que se destroem nações, não é? Com o medo, a pregar o medo. E o medo não é só essa coisa, não é? De, não, vou ser torturado.
o medo também, vou perder o meu emprego e vou perder o meu espaço e vem o de fora, né? Vem o estrangeiro e depois temos medo do outro. Os uns contra os outros. Temos uma médica à mesa, o vírus do ódio, da indignidade, sentes que ele está a crescer na Alemanha, por exemplo, e em outros sítios da Europa. Ele é alimentado em lugares que tu não imaginas. Está na escola das nossas crianças. Está na forma, por exemplo, de nós contarmos... Está na escola das crianças. Sim, assim, é uma... Por exemplo, não vou fugir ao tema, mas vou só tentar pintar um quadro. Quando se pinta, não é, uma ideia de Portugal, herói, etc, 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 isso era propaganda do Estado Novo. Não é? E essa propaganda não foi acabada, continua a ser ensinada. Logo, quando se vêem figuras como estão a surgir e a pegarem nesses símbolos e dizerem que a Portugalidade é isso, e é isso que é ser português. E a hostilidade aos ciganos. Que eu acho que é uma mentira. Ser português não é isso. Não é? Isso são heróis, são figuras que foram, mataram, assassinaram, etc, etc. Mas quando a gente coloca essas figuras nesse pedestal, acredita, estamos a abrir a porta para aquilo que estamos a ver agora. É assim, no entanto, há coisas que dão esperança. Eu tenho feito uma exposição itinerante contra o racismo e a escravatura. E vou lá sempre falar. E falo nas escolas. E aproximo-me dos miúdos e digo, qual é a tua raça? E a maior parte dos miúdos tem-me respondido, não há raças. Raça humana. Mas fui ali em Alcântara, na Universidade da Terceira Idade, e perguntei a uma senhora, que tem a pele igual à minha, qual é a sua raça? E a senhora disse, branca. E eu disse, mas a senhora acha que a sua pele é branca? Eu não acho, a minha também não é. Portanto, há uma geração mais antiga. Eu tenho-me animado com estas outras respostas que tenho apanhado dos miúdos, que é fantástico. Sim, e depois, esperança, claro. E depois explico-lhes a vitamina D e que as pessoas tiveram que ficar brancas, mais claras, para o norte por causa da vitamina D, etc. Mas há alguma esperança. Muito bem, vamos conhecer o terceiro convidado deste nosso programa. Poucas abstenções, isto deu-nos uma ideia de que os trabalhadores estavam de facto interessados na criação do seu sindicato, coisa que ainda não tinha sido possível antes do aparecimento do 25 de Abril. Não podias reunir-te. Vamos conhecer e dar a conhecer a incrível almadense, que é só o nome mais incrível de sempre, que aqui está representada pelo Luís Milheiro, que nasceu 12 anos antes do 25 de Abril. O que é a incrível almadense para os poucos, e diria eu, que nunca ouviram falar dela? É uma coletividade que tem 175 anos, não é? Só isso. Passou 3 séculos, mas em relação ao tema, é uma coletividade que sempre foi democrática. É um palco para a música, curioso, para o teatro. Sempre foi democrático, porque mesmo quando começa a ditadura, as Assembleias Gerais não. O mês de aniversário da Incrível é outubro. E outubro faziam-se as sessões solenes, que aquilo enchia, porque convidavam-se democratas, velhos republicanos. O Dr. Simões Raposo, o Dr. Vieira de Almeida também chegou lá a ir. Portanto, eram pessoas que eram convidadas, depois aquilo empolgavam-se de tal maneira com a plateia que começavam a falar contra o regime. É incrível, é uma comunidade. De alguma maneira é uma comunidade, hoje menos, não é? Porque o associativismo, pronto, não é o que era, não é? Como nós sabemos. O 25 de Abril teve muitas coisas boas, mas para o associativismo foi, de certa maneira, madrasto. Embora esta palavra não existe, porque o associativismo existe porque é para as pessoas se associarem, é uma necessidade humana. E as pessoas, quando começam a viver melhor, pensam que já não precisam dos outros, como todos nós sabemos, e é um problema. E o associativismo vive esse problema. Hoje somos todos ricos, já não, como as cooperativas, não é? Hoje não existem cooperativas. Tudo isso existiu porque as pessoas sentiam mesmo necessidade de se reagrupar, até porque o Estado não dava nada às pessoas. As pessoas tinham mesmo, desde até associações mutualistas, como a doutora Isabel falou, não é? Mesmo já quando ela era médica, não é? A dificuldade de medicamentos, logo aí, portanto... Havia milhares. Como não foi os 48 anos de ditadura para as pessoas, não é? As pessoas tinham mesmo de se agregar, unir para conseguirem as coisas. E alguma vez tiveram problemas nessas reuniões de gente claro, na Incrível? Havia problemas.
problemas, claro. Com as autoridades? Sim, mas as pessoas fingiam-se muitas vezes parvas, não é? Que era ótimo. As pessoas, não sabia. Há uma coisa curiosa, mas isto agora vou dar um salto no tempo, que até existe, que é um concerto do Zeca Afonso. O Zeca Afonso, no final dos anos 60, 70, estava proibido de cantar em público. Sim. E então, o que é que acontecia? Havia concertos, ele não aparecia nos cartazes, aparecia de surpresa. Isso aconteceu na Incrível. Claro, depois a PIDE soube, não é? E depois, isto foi para em 1970, não está muito datado, porque lá está por ele não ser anunciado nos cartazes. E depois é giro porque isto foi no Salão de Festas da Incrível e há duas possibilidades de fuga do salão. Há uma fuga para a sede social, que era por um alçapão, que subia-se pelo alçapão, ia-se ter à sede social, e depois saía-se pela Rua Capitão Leitão, que fica... E também havia outra situação, que era também por umas escadinhas, que iam ter ao cinema. Portanto, há aquela sala onde os músicos tocavam, que aquilo, não me lembro agora o nome técnico, e também podiam sair pelas portas laterais do cinema, que iam ter outra rua em Leodoro Salgado. Ou seja, a Incrível estava ali num quarteirão. E o Zeca saiu por aí? Eu penso que saiu pela Capitão Leitão. Mas há estas duas versões que, pronto, eu não sei qual é a verdadeira, a certa, não é? E é incrível. Há as duas versões da fuga dele, e conseguiu fugir. Hoje em dia ainda é essa imagem, ainda tem esse símbolo de resistência, ou está um bocadinho desvanecido? De resistência pela história, são 175 anos de história. Mas é mais história, não é? O que é que acontece hoje na Incrível? Incrível, continua a ter música, que a música e a banda filarmónica, tem muitos jovens, que a banda aliás, eu não sei até que ponto é que é verdade, mas dizem que a Incrível é a única banda nacional que tocou sempre nos 175, há 175 anos que tem toca banda sempre. Que há nas coletividades centenárias, mas que tiveram pausas. E a Incrível é muito difícil, não é? Manter a escola de música nos dias de hoje. Também tem teatro, faz muita questão de ter teatro, e tem jovens no teatro, mas é muito difícil, não é? Muito bem, muito obrigada, Luís, por nos ter trazido este bocadinho da história da Incrível Almadense. Não podias reunir-te. Bom, vamos a uma última curtíssima ronda. Propunha que, em 1 minuto cada um, Isabel do Carmo e Calaf, nos dissessem se acham que há algum risco de que as conquistas do 25 de Abril sofram um retrocesso. 1 minuto. Vou ser ditadora nisto. Peço desculpa pela infelicidade da expressão, mas... Há um risco, e o risco está à vista. Há pessoas que, dirigentes partidários e de organizações, umas legais e parlamentares, outras fora do Parlamento, que têm uma linguagem e um pensamento que é um pensamento idêntico à ditadura fascista. Os meios de que dispõem são muito mais poderosos. Calaf, partilhas este receio? Sim, infelizmente, tenho que concordar com a Isabel. Existe o risco e o risco, sem dúvida, é no plano político, com certeza, mas é também uma coisa que não tivemos tempo de falar, mas eu acho que era importante deixar, pelo menos neste minuto. O modelo económico que está a sustentar as sociedades ocidentais, em grande parte, que essas que estão a sentir, estão a ver as democracias a serem ameaçadas, esse plano económico não funciona, não nos serve. Já temos provas de que o capitalismo não é a solução para o progresso. E há que mudar. Muito bem, ficam e a estes pobreza alertas. leva, depois, é o tipo de protesto fascista. Agradeço à Isabel do Carmo, ao Calaf Fepalanga e ao Luís Milheiro, convidados deste nosso Não Podias. Vamos às despedidas. Não Podias é uma parceria da Antena 3 com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro. Hoje teve também o apoio técnico da incrível Marta Cavaleiro. Sonoplastia do Walter Santos com o Ricardo Sérgio. Reportagem fotográfica da Catarina Peixoto, que está farta de ser elogiada, e assim vou poupá-la desta vez. Eu sou a Raquel Mourão Lopes. Comigo está, como sempre, o Francisco Sena Santos. Podem ver-nos no YouTube, podem ouvir-nos a todo momento nas habituais plataformas de podcast e em antena3.rtp.pt e, claro, em FM, em direto, às 10 da manhã na Antena 3, sábado sim, sábado não. E assim sendo, como sempre, até ao próximo sábado sim.
Até ao outro sábado.